No bairro do Prado, na zona oeste do Recife. Boa noite para você, para todo mundo que acompanha o Cidade Alerta. Adolescentes de 14, 16 e 17 anos. Eles entram, André, tranquilamente nessa farmácia. Inclusive utilizam sacos de lixo para pegar os produtos, como mostram as imagens das câmeras de segurança. Toda a ação dura cerca de 2 minutos. Eles parecem não se incomodar com a presença dos funcionários e vão lá, em diversos pontos da prateleira e começam a encher os sacos. Os 3 sacos. Eles enchem todos os sacos e saem da farmácia tranquilamente. André, esses adolescentes só não esperavam que uma pessoa ia passar na frente do estabelecimento e desconfiar da movimentação. Essa testemunha imediatamente ligou para a polícia militar. A equipe da Rocan seguiu para o local. Em pouco tempo de ronda, André, os policiais da Rocan, os águias, localizaram os rapazes. 96 tubos de desodorante de diversas marcas. Eu estou aqui com o Major André, comandante da Rocan. Major, os águias foram rápidos para chegar até os adolescentes. Boa noite. Boa noite. Como você falou, né, uma ação rápida, enérgica, por parte de uma equipe de águias que estava em deslocamento ali naquela localidade. Na noite de ontem, né, uma das nossas equipes de motocicletas estava se deslocando quando foi chamado por uma pessoa que estava totalmente aterrorizada, né, estava bastante nervosa, apontou em direção à farmácia e disse: olha, acabou de acontecer um assalto nesse exato momento. E ele chegou a dizer, inclusive, que as pessoas estavam armadas. Naquele momento, a equipe, mesmo diante de todo esse risco, né, começou então a diligenciar nas proximidades daquele estabelecimento. Foi quando localizou exatamente os 3 indivíduos. Eles estavam com 96 desodorantes, né, que foram fruto desse roubo ali àquela farmácia. Não apresentavam nenhum arrependimento, tentaram inclusive alegar que não estavam envolvidos nessa ação criminosa, mas as imagens, inclusive, que estão sendo mostradas na televisão, que foram cedidas pela farmácia, comprovam a ação delituosa por parte desses adolescentes. O que chama a atenção, Major, é que na prateleira, como a gente consegue observar e também sabe, tem vários outros produtos. Só que, André, o foco deles foi apenas os desodorantes, ou seja, 96 tubos, e eles só iam lá, naqueles desodorantes, pegavam e colocavam na sacola. Major, o que é que eles alegaram para ter pego apenas tubos de desodorante? É importante dizer que, na verdade, tudo se leva a crer que há uma prática reiterada por parte desses adolescentes. É evidentemente que essas informações vão ser confirmadas, né? Mas o que eles alegaram é que iriam utilizar, né, seja para o consumo de drogas, seja para a aquisição de álcool e participar em festas. Mas naquela noite, né, uma equipe de águias da Rocan localizou, fez a apreensão desses menores que agora estão à disposição da justiça. Agora, Rafael, é importante dizer que eles, inclusive, um deles chegou a confessar que não era a primeira vez que participava de uma ação semelhante a essa. Chegou, inclusive, a dizer que ficou por um certo período de tempo recolhido em uma das unidades da FUNASE. Essas informações, evidentemente, serão confirmadas pelas investigações. De ação, Major, que o senhor destacou aí, e eu vou até reforçar que na semana passada, foi retrasada, André, se eu pouco me engano, teve uma ação bem semelhante em uma farmácia no bairro de Boa Viagem, na zona sul do Recife. Foram 4 adolescentes, parece, que pegaram diversos tubos de desodorante. O senhor sabe dizer, Major, tomou conhecimento por parte da sua equipe se esses adolescentes que praticaram essa ação no Prado teriam envolvimento nessa ação que aconteceu em Boa Viagem na semana retrasada, se pouco me engano? É importante dizer que, embora sejam ações semelhantes, nós não podemos confirmar, né, que esses adolescentes estão, no caso, na situação especificamente dessa outra farmácia em Boa Viagem. Agora, o que é que leva a crer, até pela ação delituosa? Eles já entraram na própria farmácia, já estavam com sacos de lixo, o que nós acreditamos que, evidentemente, foi uma ação planejada, arquitetada, estudada, na qual eles observaram provavelmente toda a movimentação da farmácia, talvez esperaram o melhor momento para fazer essa ação, mas foi uma noite que eles se deram mal, porque uma equipe de águias da Rocan estava nas proximidades e realizou, evidentemente, a apreensão. Agora, há uma coisa que eu queria chamar a atenção aqui de vocês e aqueles que estão nos assistindo.
por trás de toda essa ação delituosa, há todo um mercado ilegal para esse tipo de prática. Por quê? Com certeza já havia pessoas que estavam provavelmente aguardando esses materiais para adquirir e colocar em um comércio ilegal. Então, aqui eu aproveito o ensejo para dizer que nós estamos fazendo, inclusive, várias prisões, né, de veículos que estão sendo roubados, de motocicletas, e que muitas vezes as pessoas estão naquela coisa de dizer assim: comprei através de um aplicativo de internet porque fui na vantagem de ter, né, um objeto, a exemplo, por exemplo, de um veículo, de uma motocicleta muito barata. Mas é importante dizer que, como a gente sempre diz, é até um jargão e um clichê, um crime ele não vai compensar. Mais dia, menos dia, uma ação, seja da Rocan, seja de uma equipe da Polícia Militar, essa pessoa pode ser presa, seja pela prática do crime ou até mesmo pela receptação de objetos roubados. Importante também reforçar, Major, que quem compra esse tipo de produto, o receptador, já está praticando um crime. E a pessoa que vai comprar do receptador também pode estar praticando um crime, né? Porque um tubo de desodorante desse deve custar cerca de R$15. Ou seja, o carinha lá que pegou, ele vai vender por cerca de R$5 ou menos, ou trocar por droga. A pessoa que está comprando, Major, se for flagrada no momento em que está pegando essa mercadoria, pode ser penalizada. Pode ser penalizada sim pelo crime de receptação e, além disso, como você bem disse, é importante aqui esclarecer que esse tipo de comércio ilegal, seja de um celular que foi fruto de um roubo, seja, por exemplo, uma moto, seja um veículo, ou até mesmo as pessoas que costumeiramente, né, às vezes naquela questão da vantagem vão até uma feira de troca-troca para pegar esses objetos com baixo preço, ou até mesmo através de sites da internet e aplicativos, elas estão de fato alimentando efetivamente um mercado criminoso. Mas as ações policiais, elas são intensas, seja manhã, tarde ou noite. Polícia Militar e a Rocan, equipes de Águia vai estar sempre na rua em prol da sociedade pernambucana. Major, o que chama a atenção é a ousadia desses três rapazes. Eles entram na farmácia e não se incomodam, André, como a gente consegue observar, com a presença dos funcionários, nem tão pouco das pessoas que estão passando na rua. Assim que chegaram, segundo as vítimas, eles disseram que estavam armados, mostraram alguma faca. Durante toda a ação, os relatos que foram trazidos para a gente é que, de fato, eles simularam que estavam armados. Aqui vem a recomendação que, em qualquer situação de assalto, a pessoa não deve reagir, mesmo porque eles poderiam estar efetivamente armados. E aí eles criaram, evidentemente, um clima de total terror. As pessoas que estavam ali, os funcionários, né, não quiseram, naquele momento, né, esboçar nenhuma reação. E aí o que é que acontece? Fizeram a entrega de todo o material, que é aquilo que se recomenda, mas o que é que acontece? É esse tipo de prática, independente de ser um adolescente, né, práticas muitas vezes reiteradas, né, que colocam em risco a vida das pessoas, e isso muitas vezes é beneficiada por esse tipo de comércio ilegal, de aquisição de produtos que são roubados, furtados, e isso vai de fato, Rafael, alimentar o crime. André, lá no estúdio, Major, está acompanhando nossa entrevista, tem uma pergunta a fazer. Estou te ouvindo, André. Dê mais uma vez os parabéns ao Águia aí, tá certo, Rafa? A pergunta que eu faço é o seguinte: antigamente a gente não via isso com tanta frequência. Agora, daqui a pouco, inclusive, eu vou mostrar, né, os bonitinhos também lá no supermercado fazendo a mesma coisa. Ou seja, isso se tornou muito frequente. E eu vejo, né, que a segurança dos estabelecimentos não pode nem tocar. A pergunta que eu faço: e esse tipo de crime aumentou porque a lei passa a mão na cabeça desses miseráveis mirins? É isso mesmo? André, lá no estúdio, está querendo saber se esse tipo de ação aumentou porque a segurança, né, a lei passa a mão na cabeça dos adolescentes, de certa forma, Major? De certa maneira, o que é que nós podemos dizer? A ação da Polícia Militar, né, nós estamos nas ruas com uma operação chamada Pernambuco Seguro, né, e em razão até do incremento de policiamento, é evidentemente que vão surgir ações como essas, né? É claro, é evidente que existe toda a previsão legal, existe uma legislação específica para isso, mas é importante dizer, né, que independente do tipo de legislação, a Polícia Militar, né, a Rocan, nós que somos policiais, que usamos de fato essa farda, nós costumamos
até dizer aqui, como uma segunda pele, né? Independente da legislação e de qualquer que seja, nós vamos estar de fato na rua, coibindo esse tipo de ação, coibindo ações de prática de homicídios, sejam crimes contra o patrimônio, independente disso, nós vamos estar nas ruas lutando, combatendo de fato o crime. E tu tem um faro danado, vice Andrés, porque tu falou sobre a lei que passa a mão na cabeça dos meninos. Um de 14, outro de 16 e outro de 17 anos. O major tinha dito que recebeu a informação que um deles já tinha sido apreendido pelo mesmo ato infracional, ou seja, o crime correspondente a furto. Na verdade, roubo. Ou foi furto, major? Evidentemente, existe uma legislação específica que trata, né, em relação às crianças e adolescentes, é o chamado Estatuto da Criança e Adolescente, né, que ele vai considerar que esse crime que foi praticado por esses 3 adolescentes é considerado de roubo análogo. Ou seja, na realidade vai ser um ato infracional análogo ao crime de roubo. Agora, é como nós estamos dizendo, embora sejam práticas reiteradas, né, a ação policial de maneira enérgica, de maneira técnica, independente de ser um adolescente ou mesmo um maior, nós vamos estar na rua agindo, combatendo essa criminalidade, né, independente de quem quer que seja. Qual foi? O de 14, o de 16 ou 17 anos que já tinha passagem pela FUNASE pelo ato infracional correspondente ao crime de roubo? As informações que chegam para a gente é que o menor de 17 anos ele que teria, né, praticado em outros momentos atos infracionais semelhantes a esse. O que leva a crer que é, de fato, digamos assim, uma quadrilha que seria especializada, né, nesse tipo de prática e que estaria, de alguma forma, obtendo vantagem, até porque, como você bem disse, já há registro de mais de uma ação semelhante a essa, né? Mas independente deles estarem agindo, e no caso especificamente desse adolescente, tudo isso é registrado, tudo isso é encaminhado para a justiça e nós vamos continuar, evidentemente, fazendo nosso papel. Mas já o que é que aconteceu com esses 3 rapazes? Eles foram encaminhados, então, para a delegacia, são apresentados, então, à autoridade ali de polícia judiciária e aí é feito o encaminhamento, evidentemente, para as varas, né, das justiças pertinentes exatamente à criança e à juventude. Eles foram para a FUNASE? Não tenho agora essa informação, não tenho como confirmar, mas geralmente, como houve esse tipo de autuação, é provável, a gente pode depois obter essa informação, mas é provável que eles foram encaminhados para alguma unidade semelhante à FUNASE.